Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 17 de fevereiro de 2017, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Paulo e Estevão. Hoje nós vamos iniciar o último capítulo, que é o capítulo 10, ao encontro do Mestre. Vamos fazer a nossa prece de abertura? Amado Mestre Jesus, irmanados no Teu amor, na Tua paz, envolvidos pelos amigos espirituais que desde cedo prepararam esse ambiente para nós, envolvidos pelo calor humano de todos os amigos aqui presentes, nós só temos a Te agradecer, Senhor, por todas essas dádivas, a dádiva da alegria, da fraternidade que nos une num único objetivo de estudar o Teu Evangelho e de estudar essa obra grandiosa, Paulo e Estevão. Que nós possamos, Senhor Jesus, mais uma vez, com o Teu amparo e dos amigos espirituais, absorver essas lições e não só isso, colocá-las em prática no nosso dia a dia. Nós Te agradecemos por essa oportunidade de, numa sexta-feira à noite, termos a disciplina de virmos aqui nesta casa para estudar. Obrigada, amigo querido, por tudo isso que Tu nos dás e que possamos estar atentos a tudo que vamos estudar. Envolve a nossa querida tia Conceição, para que nós possamos todos, juntamente com ela, absorver o máximo possível das benesses dessa obra. Obrigado, Mestre amado, e é em Teu nome que damos por iniciado o estudo dessa obra. Vamos lá então? Que Jesus nos conduz. Então, Paulo está em Roma, ele já foi absolvido. Justamente o cidadão a quem ele devolveu a visão, como era o nome dele? Acácio Domício, uma criatura extremamente influente no império. Ele acabou solicitando dos juízes, já faziam 2 anos, ainda não tinha sido julgado, ele conseguiu acelerar. A gente observa que hoje é absolutamente a mesma coisa, não mudou. Os juízes aceleraram, mas faltava a assinatura do imperador. Então ele foi com a esposa de Nero, Popéia Sabina, e ela, como tem uma influência muito grande sobre o esposo, fez com que ele o assinasse, e o nosso querido irmão Saulo está absolvido. Então agora ele quer ir para a Espanha. Então já finalizamos os capítulos da semana passada, informando que ele quer ir à Espanha. Então ele é um homem realmente, um leão, um trator, não para, quer levar o Evangelho à Espanha. Para nós termos um pouco da noção da história, nós trouxemos um pouco a história da Popéia Sabina. Posso? Muito interessante. Popéia Sabina foi imperatriz de Roma, a segunda esposa do imperador Nero. O seu pai, Tito Óleo, era natural da antiga região do Picenum, onde talvez também tivesse nascido Popéia e que hoje corresponderia às atuais regiões de Marche e Abruzos e Molice. Ela, porém, não recebeu o nome de seu pai, como era de costume, e sim de seu avô, Popeu Sabino, que foi um cônsul no ano 9 depois de Cristo. No ano de 44, Popéia Sabina casou-se pela primeira vez com Rufio Crispino, que era prefeito da guarda pretoriana. Tinha apenas 13 anos quando ela casou com ele. Quando Agripina tornou-se mulher do imperador Cláudio, Rufio Crispina foi substituído no cargo. Popéia Sabina tornou-se amante de Otto, que acabou por raptá-la e se vangloriava do fato. Popéia divorciou-se de Rufio Crispino em 58, tendo logo em seguida casado com Otto, que era amigo do novo do imperador romano. Nero, ao conhecer o casal, ficou impressionado com a beleza e elegância de Popéia Sabina.
e também admirava a suntuosidade em que vivia o casal, coisa que ele, Nero, desconhecia. Aos poucos ficou apaixonado por Popéia, que acabou tornando-se amante do imperador. A criatura era complicada. Para se livrar de Otton, o seu esposo, nomeou governador da Lusitânia, que era uma região bem distante de Roma. Libera o homem para bem longe, a esposa fica. Mas havia ainda um problema. Nero era casado com Cláudia e ela ameaçou terminar a relação caso Nero não se divorciasse da esposa Cláudia. Então Nero se divorciou de Cláudia, alegando esterilidade da esposa, como justificativa, e casou-se com Popéia após exilar sua antiga mulher na ilha de Pandatária, no mar Mediterrâneo. Separem manda a criatura. A população não recebeu bem este casamento, tendo mesmo destruído estátuas de Popéia Sabina, na cidade de Roma. Dizem que possuía grande influência junto ao imperador e, a pedido do historiador Flávio Joséfo, intercedeu junto a Nero para libertar alguns cristãos e sacerdotes. Nós acabamos de ler aqui, ela liberando quem? Paulo. Alguns cristãos e sacerdotes judaicos. Popéia continuou vivendo num luxo ainda maior que antes, já que possuía todo um aparato de beleza em que incluíam maquiagem, massagens e banhos em leite de jumenta, para melhorar sua pele. Nesta época eram os cristãos perseguidos em Roma, já que a região oficial era politeísta e contemplava vários deuses e deusas. As relações de Nero com os seus mestres, Seneca e Burro, que era o prefeito de Roma, se deterioraram, e Nero passou a ter por conselheiro Tigelino, que, segundo os historiadores, teve uma péssima influência sobre o imperador, e a partir daí se multiplicaram as crueldades de Nero, que, segundo dizem, já não temia mais nada, e um dia, quando chovia e estava em seu palácio, um raio caiu na sala em que estava ele e sua mulher, e outros convidados. Estes ficaram apavorados com o incidente, mas Nero apenas se limitou a erguer a taça e a expressar: a nossa saúde. A luxuosidade chegou ao máximo, talvez, também com a influência de Popéia Sabina. Os espetáculos se sucediam em Roma com lutas entre gladiadores e se acirrava a perseguição aos cristãos, que eram jogados aos leões em espetáculos públicos. Agripina, mãe de Nero, e que foi desde o início contra o casamento deste com Popéia Sabina, começou a criar intrigas. O imperador e a imperatriz apreciavam muito a música grega, chegando mesmo Popéia a dizer que eram os gregos os melhores músicos do império. Nesta época, a Grécia estava submetida a Roma. Popéia Sabina, quando se casou com Nero, tinha 32 anos e era um pouco mais velha que Nero. Então, ela tinha tamanha influência sobre Nero que podemos dizer que ela também governou Roma. Vocês estão vendo a influência das mulheres? Para acabar não. Você tem uma noção agora de quem é Popéia Sabina, que nós vamos ter que estudar ela um pouquinho mais aqui, tá bom? Ela vai estar presente. Vamos então ao encontro do mestre? Às vésperas da partida, em busca da gentilidade espanhola, eis que o apóstolo recebe uma carta comovente de Simão Pedro. O ex-pescador de Cafarnaum escrevia-lhe de Corinto, avisando sua próxima chegada à cidade imperial. A missiva, a carta, era afetuosa e enternecedora, cheia de confidências amargas e tristes. Pedro confiava ao amigo suas derradeiras desilusões na Ásia, porque quando ele veio, Paulo foi transferido para Roma, o povo ficou em Jerusalém, Pedro estava em Jerusalém. E lembra que ele já estava sob uma pressão muito grande dos judeus, muito grande mesmo. Paulo foi preso, inclusive, se submeteu à prisão para que não viesse a destruir a igreja de Jerusalém.
Então agora Pedro, em Jerusalém, manda uma carta para Paulo dizendo que não está nada bem em Jerusalém. Ainda mais os judeus sabendo que Paulo estava o quê? Solto. Porque uma forma de agredir Paulo era agredindo a igreja de Jerusalém. O ex-pescador de Cafarnaum escrevia-lhe de Corinto, avisando sua próxima chegada à cidade imperial. Pedro está indo para Roma. Que ano? 63. Então, no ano de 63, Pedro ainda está encarnado. A carta era afetuosa e enternecedora, né? E cheia de confidências amargas e tristes. Pedro confiava ao amigo suas derradeiras desilusões na Ásia e mostrava-se-lhe vivamente interessado pelo que lhe sucedera em Roma. Ignorando que o ex-rabino fora restituído à liberdade, então Pedro não sabia que já estava absorvido, né? Não tinha um WhatsApp, nem Facebook, nem telefone. Ele ainda não sabia, né? Então os judeus ainda não sabiam também, né? Probabilidade que não. Probabilidade. Porque com certeza quando liberaram os judeus de Roma já mandaram alguém avisar. Procurava confortá-lo fraternalmente. Também ele, Simão, deliberara exilar-se junto dos irmãos da metrópole imperial, esperando ser útil ao amigo, a Paulo, em quaisquer circunstâncias. Estou indo para ir para trabalhar. Se precisar de mim, né? Ainda no mesmo documento íntimo, rogava aproveitasse o portador para comunicar aos confrades romanos o propósito de se demorar algum tempo entre eles. O convertido de Damasco leu e releu a mensagem amiga, altamente sensibilizada. Pelo emissário, irmão da igreja de Corinto, foi avisado de que o venerando apóstolo de Jerusalém chegaria ao porto de Órtia dentro de 10 dias, mais ou menos. Porque ele está onde, gente? Corinto. Corinto é aonde? Grécia. Não hesitou um momento. Lançou mão de todos os meios ao seu alcance. Olha como Paulo... Porque Pedro estava vindo. Com ele vinha a esposa, filhos e a sogra. Espírito superior. Sogra vem junto. E aí o que acontece? Paulo disse agora, ele vai chegar, temos que arrumar um canto, porque ele não vem sozinho, vem ele e sua família, precisa de um lar, né? O convertido de Damasco leu e releu, né? Não hesitou um momento, lançou mão de todos os meios ao seu alcance, preveniu os íntimos e preparou uma casa modesta, onde Pedro pudesse alojar-se com a família. Criou o melhor ambiente para a recepção do respeitável companheiro, valendo-se do argumento de sua próxima excursão à Espanha. Dispensava as dádivas dos amigos, indicando-lhe a necessidade de Simão, para que nada lhe faltasse. Transportou quanto possuía em objetos de uso doméstico do singelo aposento que alugara junto à porta. A porta Lavernal era uma das portas de Roma, das entradas, tá? Semana passada a gente viu a porta Capena, agora é a porta Lavernal, porque eram 4 portões. A porta Lavernal, uma das portas de Roma, para a casinha destinada a Simão, próximo de cemitérios israelitas da Via Ápia. Esse exemplo de cooperação foi altamente apreciado por todos. Os irmãos mais humildes fizeram questão de oferecer pequeninas utilidades ao apóstolo venerando, que chegaria desprovido. Vocês estão vendo a irmandade? Essa união. Olha, o Pedro está chegando, a família vem junto, a sogra também. Vamos arrumar um espaço para ele. Vamos ver, está precisando de panela, precisando disso, precisando daquilo. Estão organizando. Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Esse ato de um se preocupar com o outro. E o Paulo, como já ia viajar, quer dizer, ele já queria na casa dele, já foi levando lá e já queria deixar Pedro, tudo arrumado. Queria deixar já tudo arrumado. Informado de que a embarcação entrava no porto, o ex-rabino largou-se pressurosamente, rapidamente para a Órtia.
Lucas e Timóteo, sempre em sua companhia, junto de outros cooperadores devotados, o amparavam nos pequenos acidentes do caminho, dando-lhe o braço aqui e ali. Porque ele já estava alquebrado, né? Já não era mais um jovem bordejando seus 30 anos, né? Não fora possível organizar uma recepção mais ostensiva. A perseguição surda aos adeptos do Nazareno apertava o cerco por todos os lados. Os últimos conselheiros honestos do imperador estavam desaparecendo. Imagina, desaparecendo, né? Hoje o avião cai, né? Na época desaparecia um, outro aparecia como se tivesse sido um suicídio, né? Hoje o avião cai. Roma assombrava-se com a enormidade e quantidade de crimes que se repetiam diariamente. Nobres figuras do patriciado, né, romanos e do povo eram vítimas de atentados cruéis. A atmosfera de terror dominava todas as atividades políticas. E na contagem dessas calamidades, os cristãos eram os mais rudemente castigados, em vista da atitude hostil de quantos se acomodavam com os velhos deuses e se regalavam com os prazeres de uma existência dissoluta e fácil. Então, tudo que acontecia de desgraça, a culpa era de quem? Dos cristãos, porque os deuses estão embravecidos com os cristãos. Era o famoso Costa lá. Os seguidores de Jesus eram acusados e responsabilizados por quaisquer dificuldades que sobrevinham. Se caía uma tempestade mais forte, devia-se o fenômeno aos adeptos da nova doutrina. Caiu um temporal, a culpa é dos cristãos. A seca aconteceu, a culpa é dos cristãos. Se o inverno era mais rigoroso, a acusação pesava sobre os cristãos. Porquanto ninguém, como os discípulos do crucificado, havia desprezado tanto os santuários da crença antiga, abominando os favores e os sacrifícios aos seres divinos, né? Aos seres tutelares. Vocês entenderam agora o porquê da perseguição aos cristãos? Vocês entenderam? Então não era algo contra Jesus, vamos dizer assim. É porque aquelas criaturas não adoravam os deuses deles, não pediam favor nos templos, não faziam as ofertas. Exatamente. Então, tudo que se tratava de desgraça, a culpa era de quem? Dos cristãos. A partir do reinado de Cláudio, espalhavam-se lendas torpes. Cláudio, gente, é o Nero. Nero, Cláudio, Augusto, Germânico, tá? Ele reinou de 54 até 68. A partir do reinado de Cláudio, espalhavam-se lendas torpes a respeito das práticas cristãs. A fantasia do povo, ávido, né, desejoso das distribuições de trigo nas grandes festas do circo, imaginava situações inexistentes, gerando conceitos extravagantes e absurdos com relação aos crentes do Evangelho. Por isso, mesmo desde o ano de 58, os cristãos imberes são fracos, né, incapazes de entrar em guerra, tá? Eram levados ao circo como escravos revolucionários ou rebeldes, que deveriam desaparecer. Então, como ainda não havia uma acusação a nível judicial declarada para uma perseguição aos cristãos, por quê? Porque eles não tinham feito absolutamente nada que pudessem acusá-los de infrator. Não tinha absolutamente nenhuma acusação. Então, eles eram levados e eram mostrados como se fosse o quê? Escravos rebeldes. Então, era uma forma de punição. Porque não havia nenhum julgamento para os cristãos, porque eles não fizeram absolutamente nada à sociedade. Ou rebeldes que o deveriam desaparecer. A opressão agravara-se dia a dia. Os romanos, mais ou menos ilustres, pelo nome ou pela situação financeira, que simpatizavam com a doutrina do Cristo, continuavam ilesos, né, indenes,
de públicos vexames, né? Mas os pobres, os operários, os filhos da plebe, eram levados ao martírio às centenas. Mudou? Não. Então, os cristãos de uma alta sociedade ficavam ali absolutamente sem sofrer nenhum mal. Mas os pobres, esses eram pegos. Assim, os amigos do Evangelho não prepararam nenhuma homenagem pública à chegada de Simão Pedro, para não fazer nenhum alvoroço. Ao invés, procuraram dar ao fato um cunho todo íntimo, de maneira a não despertar represálias dos funcionários da situação. Até aí está tudo bem? Paulo de Tarso estendeu os braços ao velho amigo de Jerusalém, tomado de alegria. Simão trouxera a esposa e os filhos, além de João. Opa, a sogra não veio. Acho que ela já desencarnou, né? Já desencarnada, tadinha. Porque ela morava com ele, né? É verdade. Ele já ganhou vários pontos, né? A gente brinca, né? Mas tem sogra realmente que é complicada, né? Tem sogra não, que é muito amorosa, né? É a verdadeira mãe, né? Então, olha só. Veio Simão, veio a esposa, vieram os filhos, e ele trouxe também João Evangelista. O irmão de João, que é o Tiago, já nesse período aqui, ele foi logo o segundo, né? Foi o segundo cristão, foi logo depois de Estevão. Sua palavra generosa estava cheia de novidades para o apóstolo do gentilismo. Em poucos minutos, ficou sabendo da morte de Tiago Maior e das novas torturas infligidas pelo Sinédrio à igreja de Jerusalém. O velho pescador, espera lá, o segundo Tiago já morreu também. O Tiago, porque o irmão de João Evangelista é o Tiago menor. Lembra do Tiago que brigava com Paulo? No ano de 63 ele já está morto. Tiago Maior. Esse Tiago é aquele Tiago que ficou em Jerusalém, na igreja do caminho, que chegou a discutir com Paulo, porque ele era muito arraigado à crença judaica, mas depois a gente foi entender o porquê daquele comportamento deles. Então, olha só. A sua palavra generosa estava cheia de novidades para o apóstolo do gentilismo. Em poucos minutos ficou sabendo da morte de Tiago Maior e das novas torturas infligidas pelo Sinédrio à igreja de Jerusalém. Eles mataram Tiago. E foi Tiago que chamou Paulo, não foi? Para ir a Jerusalém se submeter a todo o ritual do judaísmo. E Paulo fez isso justamente para não viesse a ser destruída. E lembra que ele ficou em dúvida, disse, mas eu ir lá atender Tiago, justo Tiago, que me fez tanto mal. Aí vamos ver o que as escrituras dizem. É quando abre, reconciliai-vos com o vosso inimigo. Isso foi fechado, estou indo. A morte de Tiago e das novas torturas infligidas pelo Sinédrio à igreja de Jerusalém. O velho pescador contava as últimas aventuras da sua sorte, da sua vida. Bem, Tiago estava morto, João estava com ele, Pedro também, acabou a igreja de Jerusalém. Quem que está tocando? Quem tocava era Tiago e Pedro. Então, eu acredito que nesse período aqui a igreja, a perseguição enorme, acabaram destruindo a igreja de Jerusalém. O velho pescador contava as últimas aventuras da sua sorte. Bem-humorado, comentava os testemunhos mais pesados com um sorriso nos lábios. Contava os testemunhos mais pesados com um sorriso nos lábios. E intercalava toda a narrativa de louvores a Deus. Seja feita a vontade do Pai. Então era um conto, apesar de realmente eram histórias dolorosas, testemunhos difíceis, mas ele não passava e não contava isso com aquele pesar, com um drama, entendeu? E sempre louvando a Deus pelo testemunho. Porque, meus irmãos, esses irmãos aqui, Pedro,
acompanhou a crucificação do Cristo. Ele viu o Cristo em silêncio profundo, sem reclamar de nada. E ele sabia que ele o havia negado, ele o amigo. Jesus dormia na casa dele. Jesus dormia na casa de Pedro. E ele viu o amigo negá-lo. Eu não conheço. Eu não. E Jesus o avisou. Então ele viu tudo aquilo e disse, poxa, se ele, o mestre, puro, bom, justo, passou por tudo isso sem reclamar, por que eu vou reclamar? Por que eu vou reclamar? Essa era a lição dele. Aprendeu direitinho. Copiou direitinho. Depois de reportar-se as lutas que empenhara em muitas e repetidas peregrinações, contava aos ex-rabinos que se refugiara alguns dias em Éfeso. Está aqui, junto a João. Estava em Éfeso. Sendo acompanhado pelo filho de Zebedeu até Corinto, onde resolveram demandar a capital do império. Então ele não cita o nome de Maria, cita apenas João. Paulo, por sua vez, relatou as tarefas recebidas de Jesus nos últimos anos. E era de ver-se o otimismo e a coragem desses homens que, inflamados do espírito messiânico, que é do Messias, e amoroso do Mestre, comentava as desilusões e as dores do mundo com coroa, como se fosse algo assim, realmente uma coroa da vida. Depois de suaves alegrias do reencontro, o grupo se encaminhou discretamente para a casinha reservada a Simão Pedro e sua família. O ex-pescador, sentindo a excelência da acolhida carinhosa, não encontrava palavras para traduzir os júbilos da alma. Como Paulo, quando chegou a Pozuléu, tinha a impressão de estar num mundo diferente daquele em que vivera até então. Com a sua chegada, recrudesceram, aumentou os serviços apostólicos, mas o pregador do gentilismo não abandonou a ideia de ir à Espanha. Ele é disciplinado. Muito disciplinado. É para fazer, vamos fazer. E isso já é uma característica dessa alma. Porque ele sempre foi disciplinado, mesmo quando Saulo. Com a sua chegada, então, aumentou o serviço apostólico. Mas ele não abriu mão de ir à Espanha, alegando que Pedro substituiria com vantagem. Ele é bem melhor que eu. Ele vai tocar isso aqui. Deliberou embarcar no dia prefixado, num pequeno navio que se destinava à costa gaulesa. Não valeram amistosos protestos. Não vai não, fica. O que tu vais fazer? Não tem. Nem mesmo a insistência de Simão para que adiasse a viagem. Acompanhado de Lucas, Timóteo e Demas, o velho advogado dos gentios partiu ao amanhecer de um dia lindo, cheio de projetos generosos. A missão visitou parte das Gálias, que é a França, dirigindo-se ao território espanhol, demorando-se mais na região de Tortosa, na Espanha. Em toda parte, a palavra e feitos do apóstolo ganhavam novos corações para o Cristo, multiplicando os serviços do Evangelho e renovando as esperanças populares à luz do reino de Deus. Foi bom o nosso estudo? Ótima a nossa balada. Deu para aprender alguma coisinha? Já sabemos então da vinda de Pedro para Roma. Sabemos que João Evangelista veio junto. Sabemos hoje que Tiago, no ano de 63, já tinha sido morto em Jerusalém. Tiago maior, porque o menor foi no ano... Foi logo depois de Estevão. Logo depois, foi o segundo.
E sabemos que Paulo não descansou, foi à Espanha, França, para divulgar o Evangelho, e novos adeptos ele fez. Porque aquela consciência de... Qual era a consciência de Paulo? A minha missão é divulgar o Evangelho. Eu tenho que dizer para a humanidade da vinda do Messias. Então, ele sabendo, ele tendo a consciência disso, ele se dedicou a isso de forma muito disciplinada. Então, a pergunta para cada um de nós já pelo menos sabemos qual é a nossa missão? Para pegar isso com afinco e se dedicar? Ou nós estamos ainda à deriva? Nossa missão é servir a qualquer oportunidade que apareça. A nossa missão é a nossa reforma moral. Eu ainda não sou um Paulo, nem um Chico Xavier. Eu estou me preparando para isso. Mas a minha missão hoje é a minha reforma moral. Então, com esse mesmo afinco que Paulo pegou e exerceu a sua missão, nós deveríamos também fazer. E você vê que ele é o quê? Incansável. Assim deveríamos ser nós. Incansável nesse processo dessa reforma moral. Todos os dias, a todas as horas, a todos os momentos. Não se permitir a letargia, não se permitir um repouso em excesso, não se permitir tempo vazio, tempo ocioso. Repouso necessário, vamos para o trabalho, vamos porque eu preciso. A tia fala às vezes de uma forma brincando da panela, mas são panelas do dia a dia. Quantas vezes nós protelamos uma atitude por preguiça, acomodação e querer ficar na inércia? E deixa a panela suja, cheia de água. Então é hora de olhar para a panela e dizer, eu vou te lavar. Alguma pergunta ou algum comentário? Vamos orar? O tempo já foi. Então gostou? Queres fazer a nossa prece de encerramento, minha filha? Amigo Jesus, obrigada por essa oportunidade de estudo aqui na Casa Bendita, pelo presente que é esta obra maravilhosa, Paulo Estevam, que chegou até a nós, Senhor Jesus, nos dando o caminho do que ocorreu para a nossa reflexão, Senhor Jesus, o nosso melhoramento, o nosso estudo, aqui todas as sextas-feiras. Te pedimos teu amparo para todos nós e o entendimento, Senhor, desta obra maravilhosa. Abençoa todos nós, que assim seja.